Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Of course I remember. How did it happen? Actually, I don't remember. A lot of things I don't recall at a certain age. Something happened to me then, and I'm not sure exactly what it was. There are some things I'm rather vague about. I know that. I know that very well. I know all about you. Don't you remember? Yes. I remember that you said that. Do people look familiar to you sometimes? What do you mean? I mean, when you pass people on the streets, or see them in a bank, or they walk by you, do they look familiar to you? Sometimes. Today? Today? Yes, today. Did someone go by you today who looked familiar? No. Really? It's not polite to contradict people. I told you that I didn't. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, taking toll. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou Angélica. E eu sou Marcos. E eu sou o Pensador Louco, do Teatro Escuro do Pensador Louco. Meu amigo Pensador Louco, conosco novamente aqui para falar sobre o episódio de Twilight Zone. Muito obrigada, viu, por você ter aceitado o nosso convite, estar com a gente presente aqui. Obrigada, meu amigo. Obrigado, digo eu. É uma honra profunda. Você não tem ideia quantos anos eu sou fã dos teus podcasts, fã de cinema e como tal, e não dá pra ser fã de cinema sem ser fã do teu podcast, e será sempre um privilégio estar aqui. Muito obrigada, eu tô até acanhada. Muito obrigada pelo carinho, pela gentileza, viu? E é isso, né, ouvinte? Hoje a gente vai falar sobre o episódio de Twilight Zone, que ele tem muito pouco ali de paranormal, né, e tal. Ele tem muito, pouco da coisa Twilight Zonística, como algumas pessoas falam, né? Ele é mais psicológico, né? Ele é um drama, né? Um drama psicológico e tal, né? Mas é interessante, eu gostei da pegada. Tem uma pegada muito boa no episódio. O nome do episódio é Nightmare as a Child. Seria algo como pesadelo enquanto criança, né? Pesadelo na infância, algo assim. Pesadelo na forma de criança, né? Isso, pesadelo em forma de criança. Isso. Muito bom. Sim, legal. O episódio foi ao ar no dia 29 de abril de 1960. Dirigido ali pelo Alvin Genser. Roteiro do Rod Serling, e tem ali como uma personagem principal, né, a Janice Rule, que faz a Ellen Foley, o Shepard Strudnick, que faz o Peter Selden, e olha só, uma criança, que na época uma criança chamada Terry Burnham, nome da atriz, que faz a Marky, ou Marky, o nome dela? Marky. Ela é muito boa, cara, eu tô meio chocada com a capacidade de atuação dessa criança, sabe? Que ela, às vezes eu acho que ela entrega a atuação melhor do que muito adulto. Tô boba mesmo, tô besta. Posso te falar uma coisa? De repente, vocês que também curtem filmes antigos e tal, quando eu comecei a ver esse episódio, eu fiquei assustado com a aparência dela e com a atuação dela, porque ela me lembrou muito aquela menininha do Bad Seed. Sim, nossa. Não é igualzinho? Ela é sinistraça, né, cara? Porque ela inspira um medo, né, cara? Essa personagem é muito interessante. E eu tava dando uma lida, a gente até tava comentando um pouquinho off aqui, que o pessoal comenta assim, muitas, né, resenhas, que esse episódio, o roteiro do Rod Serling,
é inspirado numa novela do Truman Capote, chamada Miriam. E se você vai ler a sinopse da novela, realmente é uma história praticamente idêntica. Ela trata desse negócio de você estar encontrando com alguém que você não sabe quem é, que essa pessoa te perturba e você tenta falar para outras pessoas, só que ninguém tá vendo. Então é bem legal. Depois que a gente falar a sinopse, aí eu até comento um pouquinho mais. Mas eu fiquei até meio chocada. Mas como é uma novela muito famosa, eu tenho certeza que, na verdade, acho que as coisas se inverteram. Dessa vez, o Serling usou como inspiração, com certeza, essa história aí, viu, do Truman Capote. Questão de curiosidades, tem alguma coisa, Marcos, ou você, pensador, para comentar? Eu acho que, não sei se é necessariamente uma curiosidade, isso foi uma anotação minha enquanto eu assistia ao episódio. Eu, na verdade, não sei nem se isso já era diagnosticado na época em que o episódio foi ao ar, mas ele, para mim, ele mostra claros sinais do que depois foi diagnosticado na psicologia como o transtorno de personalidade dissociativa. Sabe, de você guardar blocos de memória em personalidades para não ter que lidar com essas memórias diretamente, né? E eu não sei se já existia, mas é muito interessante. No episódio colocam assim como uma personagem teve um choque tão grande que ela simplesmente esqueceu, né? Esqueceu o que aconteceu e tal, seguiu a vida dela de uma outra maneira e tal, ficou aquele vácuo, né? É muito legal. Pois é, tô dando uma olhadinha, algumas curiosidades. A menininha final que aparece no episódio, que aparece uma menininha final, né? Spoiler, né? Mas tudo bem que o episódio aqui tem spoiler, né? É chamada Morgan Brittany, né? Diz que ela não foi nem creditada, realmente ela não tá nem no IMDB, né? Eu também acho ela de uma fofura. Esse é um episódio de crianças fofas. Se eu não me engano, a Morgan Brittany, se tiver errado, algum ouvinte me corrija, por favor. Mas ela aparece, depois dessa menininha do final, ela aparece em outros episódios do Além da Imaginação e também daquela série Outer Limits. Inclusive no Além da Imaginação ela faz alguns episódios. Olha só. Ela faz uns episódios que são as crianças bem peste, inclusive, né? Você tá dizendo, então, que ela era a menina cenário, assim, ela não foi acreditada, ela aparece em várias, ela era criança cenário que eles usavam pra várias coisas, mas assim. Depois ela aparece até tendo um certo protagonismo. Tem um outro episódio, se eu não me engano, do cara que é um ventríloco. Ele é um cara que ele é um ventríloco e também ele é ladrão. E ela é a menina, e ela é filha da vizinha, desculpa, ela é a filha da dona da pensão onde ele mora, que ela entrega ele pra polícia, enfim, ela faz uns outros personagens, essa menina. Muito bom. Não, e olha só, eu tô vendo o IMDB dela, né, da Morgan Brittany, ela era daquela série dos anos 80, Dallas. Caramba, do JR, que era o cara lá da Ginny Ronjane. Só que adulta, né? É, claro, já tava adulta, 81, né, a série começou em 81. Olha só, eu tô vendo que ela tá em muita coisa, essa atriz aí. E a foto dela do IMDB, ela é viva, não faleceu, tá? E ela era a maior gatíssima mesmo. Linda, linda, linda. Olha só, depois vocês acessem aí. Vou deixar colado na postagem pro pessoal dar uma olhada. Fiquei boba, porque era uma fofurinha ela no final aparecendo assim. Nos anos 50 pros 60, ela nasceu, ela devia ter uns 7, 8 anos ali. Ela deve estar com uns 57 para 60. Deve estar inteiraça ainda. Nossa, tá linda. Né, mas a gente tá totalmente caras aqui. Cara, TV contigo, né? A gente tá foda aqui. Marie Claire. Mas vamos lá ao episódio, então? A gente tem essa professora, a Helen Foley. Ela é vivida pela Janice Rulli. O pessoal vai lembrar dela talvez daquele famoso filme Sortilégio de Amor, que é o filme que meio que inspirou depois a série A Feiticeira, né, a série de TV. Então, talvez o pessoal lembre dela desse filme. Ela tá chegando do trabalho, né, professora, enfim, quando ela chega tem uma menina na escadaria ali no corredor que leva até a porta do apartamento dela, e ela começa a conversar com essa menina e ela fala, cadê os seus pais, o que você tá fazendo aqui, não conheço você aqui do prédio e tudo mais. Ela acaba convidando a menina, ela fica curiosa porque essa menina fala uma outra coisa a respeito dela que não teria como essa menina saber, porque ela não conhece, né? Ela fica curiosa e convida a menina pra entrar, oferece um chocolate quente pra menina, e a menina, no meio da conversa, ela fala, inclusive você não gosta de coisa muito quente, que você tem uma queimadura ali no seu cotovelo, não é isso? E aí ela, à medida que a conversa das duas vai avançando, a menina conhece um monte de coisas sobre ela, né? É uma coisa curiosa. E a menina, em um determinado momento, ela começa a ficar assustada porque ela fala que tem alguém vindo, tem um homem se aproximando da porta do apartamento, e ela fica assustada e quer ir embora.
Quem será esse homem que vai aparecer aí na porta para visitar a professora Helen? Será que é alguém do passado dela? Será que é alguém que oferece algum perigo para ela? E quem é essa tal menina que aparece do nada e sabe tudo sobre a vida dela? Nós saberemos ao longo desse episódio. Tcharará. Olha, logo no início do episódio, a vontade que eu tinha era de esganar aquela criança. Saiu entrando, né, e tal. E fica Sai reclamando. entrando, fala na cara dura, assim, eu sei tudo sobre você, eu sei tudo da tua vida. Sabe, ela fala com uma propriedade, uma arrogância, uma petulância tão grande assim, ela assume e ela prova que ela sabe tudo sobre a vida da outra, causa uma estranheza imediata na criança, assim. Da criança pro adulto, quero dizer. Muito bom. Interessante, eu tava dando uma olhada, esse diretor, ele dirigiu episódios que eu gosto pra caramba. Ele dirigiu aquele The Hitchhiker, sabe aquele da mulher que fica vendo o mesmo cara pedindo carona? Sim, sim. Foi um dos primeiros podcasts que a gente fez da temporada, foi The Hitchhiker. Um que a gente fez também, mas que não saiu, mas está para sair. Então provavelmente, como o episódio está sendo gravado, vai sair depois. Você já deve estar com ele aí disponível, que é o What You Need, que é muito legal, que é aquele do velhinho que fica dando coisas pra pessoa, é vendedor ambulante, que a pessoa vai precisar, entendeu? São coisas importantes, vai ser perseguido por um salafrário, né, e tal, né? Então putz, eu gosto pra caramba desse diretor. E o episódio é interessante ele no meio da série, não que a série não faça isso, né? Até porque tem vários episódios que tratam de coisas que não são sobrenaturais, ou coisas assim que, né, que tratam de fantasia, e sim que eles tratam de coisas psicológicas, que tá na mente de um personagem que a gente vai descobrir depois. Eu acho muito legal esse negócio, sabe, eu acho isso muito bonito, é uma visão minha, tá? Ela vai salvar a si mesma. Esqueceu quem é essa pessoa, mas o cara foi atrás dela, porque, pelo que ele fala, né, ele já estava seguindo ela, né? Ele sempre seguiu ela, porque ele achava que ela ia poder lembrar a qualquer momento. Então, quando ela se depara com ele, que a menina fala, você não olhou para um homem num carro e você sentiu medo, né? A menina fica tentando, né, ajudá-la para que ela lembre. Ela, é verdade, me deu um certo medo. Então, essa menina, que, claro, essa menina é ela mesma, né, ela vai descobrir mais pra frente que ela mesma, ela é uma mulher salvando a si mesma. Tudo bem, no final tem uma briga ali, uma queda e tal, parece uma coisa até meio anticlimático, né, com o que acontece com o cara, mas é muito legal. Pra mim, na minha cabeça, assim, é uma mulher que tá salvando. Vê muito em filmes e tal, séries, que sempre tem um homem pra salvar uma mulher, né. Agora ela aparece pra si, pra ser salva, né? Isso é muito foda, cara, né? Ela vai ter aquela lembrança, aquela recordação, porque esse homem que a persegue é o assassino da mãe. Ele fala que ele estava roubando alguma coisa e ela estava desconfiada, né? Ele estava pedindo, aparentemente ele era sócio da mãe dela em alguma empresa. Ele fala que os livros da empresa tinham rolado um desfalque e que ele queria adulterar e queria ter o aval da mãe da Mark pra adulterar isso, né? E que ela se recusou e ele teve que matá-la. Agora eu fiquei pensando aqui, né, minha gente? Porque em nenhum momento se fala de pai, né? Será que essa mulher, ela era uma mulher sozinha e tinha esse sócio aí, ou o pai, sei lá, morreu? Não ficou bem claro pra mim se ela é uma viúva. Na verdade, ela é apresentada como uma mãe, assim, não dá a entender se ela é mãe solteira ou viúva, ou o que quer que seja, mas é só as duas. Mas eu acho muito legal no que você falou, porque a menina, ela tem esse superpoder. A gente que tá assistindo o episódio não percebe de início o que é que ela quer dizer, mas a menina não apenas sabe tudo sobre a versão adulta dela, tendo que ela é uma memória reprimida, mas ela tem o dom da premonição. Ela fica carregando a personagem adulta dela, até dizer, eu sei onde você arrumou essa cicatriz e etc e tal, até o ponto de falar, você viu aquele cara que parou no sinal vermelho, até o ponto de dizer, eu tenho que sair daqui que alguém vai chegar e eu não quero estar aqui quando ele vier. Sim. E aí chega o cara, que você toma como premonição, mas na verdade é a memória reprimida dela, falando com ela mesma que vai dar merda ali. Que ela viu aquele cara e mesmo ela não conseguindo cooptar com isso, aquele cara fez parte de uma memória traumática da infância dela e ele tá voltando. Exatamente. Eu gostei bastante do episódio. É uma coisa engraçada a gente pensar que a atriz principal, a Janice Ruddy, ela também era psiquiatra, né?
E muito curioso isso. Claro que é uma coincidência, ela provavelmente não foi escalada pro episódio porque ela também era médica psiquiatra, mas que é uma curiosidade, uma coincidência considerável, que o episódio tem tudo a ver com questões psiquiátricas e psicológicas, né? E tudo. Eu no início do episódio eu nem entendi ela como professora em momento nenhum. Eu achei que ela era algum tipo de terapeuta, algum tipo de conselheira, e ela fala com a criança se recusa a falar com ela nas primeiras trocas de informação, ela apenas fala, eu lido muito com crianças, eu sei lidar com crianças. Eu achei que ela era algum tipo de terapeuta. Não, ela é professora, inclusive o pessoal brinca, né, o Rod Serling, ele ao longo da série, ele tem vários roteiros em que tem personagens que são professoras, e ele falava que a professora preferida dele era a Helen Foley, esse personagem que a Janice Rulli vive, né? Esse episódio eu só tenho um senão em relação a ele. Eu acho ele muito interessante, ele é muito bem atuado. O Shepard Strudwick também tá muito bem. Ele faz essa figura vilanesca com aquele sorrisinho cínico, né? E aquela simpatia forjada que aos poucos vai se transformando em intenções assassinas, né? Ele vai demonstrando uma frieza e uma psicopatia que estão lá incubadas. Ela também, a Janice Rulli, ela tá muito bem, ela tem essa coisa desse carinho, né? De uma pessoa muito amorosa, mas que ao mesmo tempo ela tá lutando consigo mesma e com bloqueios que ela possui. Eu acho a atuação deles muito convincente. A única coisa que eu não gostei muito é que no final do episódio você tem uma conversa entre um policial e um médico, onde eles meio que repetem tudo o que aconteceu, falam que ela superou esse bloqueio, lembrou das coisas e tudo. A gente ao longo do episódio já viu tudo isso, então tem um diálogo meio expositivo. Isso, desnecessário, né? No final. Mas fora isso, o episódio é muito interessante. Esse recurso da menina que aparece, que é ela mesma tentando dar um aviso, né? É uma coisa interessante. A gente fica na dúvida se isso tudo é uma projeção da cabeça dela ou se essa menina é um elemento sobrenatural que a série, além da imaginação, tem. Esse é um dos episódios em que a gente fica na dúvida se houve um elemento fantástico ou não. Pode tudo ter sido o inconsciente da Ellen falando com ela. E essa dúvida que sobra é bem interessante. No caso, tem essa questão coincidentemente, o cara trazer uma foto, né? É, muito legal. Eu percebi que havia algo estranho com relação a Ellen no início da história, o nome dela ser Ellen Foley, porque Foley era um termo utilizado pelos carnivals, os circos itinerantes, que eram shows de teatro, eram farsas assim, levadas a encantar crianças e adultos, etc. Eram chamados de Foleys, que era e dava uma impressão assim de que ela a vida dela era algo que tinha algo escondido, que aquilo não era a realidade que ela estava vivendo, que tinha algo por trás. E se eu tenho algo a falar, fora o diálogo expositivo que o Marco falou maravilhosamente, a única coisa que eu digo assim, é que no padrão, não sei se vocês concordam comigo, no padrão dos episódios de Além da Imaginação, sempre tem assim nos minutinhos finais para você saber da história toda. Como a história ela se soluciona ali do pouquinho passado do meio e depois tem aquela luta entre os dois e depois os policiais falando e tal, eu ainda fiquei esperando que alguma coisa fosse acontecer, porque ela foi uma história que de certa forma foi muito jogada. Logo no meio do negócio você já descobre o que aconteceu. Então a conversa dos policiais, ou depois quando ela encontra com a outra menininha que tá com a boneca sentada na escada, eu achei que ainda tinha algum desenvolvimento, mas não, era só aquilo mesmo. Foi, acho que, o único ponto baixo do episódio pra mim. Foi meio pegadinha do malandro, né? Porque tem aquele negócio da cantoria da menininha, né? Isso. Que ela se esconde, depois ficou escutando a menininha cantar, aquela menininha que é ela. Aí quando termina tudo, né? Isso aí me lembra muito, virou muito coisa normal em filmes dos anos 80, 90, né? Que no final sempre tem uma pegadinha, né? No caso, ela fica escutando uma criança cantar a mesma musiquinha, aí ela abre a porta, fala, ai caramba, e tá a menina fofinha com a boneca, né? E ela fala assim, ai, você é tão bonitinho, um negócio assim, né? Então, sei lá, o final é um episódio muito good vibes, é até estranho, porque
O The Twilight Zone tem muitos episódios que terminam de uma maneira terrível, às vezes, né? Vamos lembrar do episódio do cara dos óculos, né? Que é do cara que quer muito ler livros e o mundo acaba. Então, sabe, esse episódio ele é muito good vibe, a vida vai seguir. Ela enfrentou um medo, sabe? Então, você pensa na personagem de maneira muito positiva, né? Eu pensei, caramba, essa daí ela teve esse problemaço, passou a vida dela, né? Com esse problema, com essa lacuna. Ela conseguiu enfrentar o medo dela, né? Porque tudo bem, uma luta meio, sei lá, meio até acidental a morte dele, né? Porque ele cai pelas escadas lá e já mostra ele já jogado lá, né? Quebra o pescoço. Não, mas desculpa, Oi. Eu queria muito falar sobre essa luta, assim, porque a coreografia, assistir essa luta foi uma parte que eu vi umas 4 ou 5 vezes, eu fiquei voltando e assistindo de novo, assim, porque o ator que faz o algoz, assim, que faz o vilão da história, ele tá tentando agarrá-la, mas você olha pra aquela luta, assim, ele mal tá encostando nela, sabe? Ele passa a mão, assim, na cintura e tira a mão, assim, parece que ele... Não, eu quero pegar ela, mas na verdade eu não quero, assim, ele não tá fazendo nada, assim. Ele consegue cair, assim, por própria incompetência, que ela não faz nada, assim. Olha só. É muito bom. Interessante, eu vi uma vez só. Vou ter que rever agora, viu, Pensador, com certeza. E eu falei do Truman Capote, né, e tal. Eu queria só mencionar que a história do Capote é o seguinte, olha só. Gira em torno de uma mulher, que é uma mulher tola, de fala mansa, chamada Miss Miller, que ela conhece uma jovem garota chamada Miriam, um dia no cinema. Aí, coincidentemente, o primeiro nome da senhora Miller também é Miriam. Aí, no dia seguinte, a garota vai aparecer no apartamento dela. A senhora Miller é uma viúva, ela mora sozinha. Ela acaba convidando a Miriam para entrar. Essa jovem vai hostilizando ela até ela chegar às lágrimas, inclusive, né? E vai aterrorizando essa mulher. Né? Chega um momento que diz que ela vai tentar falar para um outro casal que também mora no mesmo prédio, fala, ó, essa jovem tá me deixando desesperada, não sei o que, o pessoal vai lá e não tem ninguém, né? E o pessoal começa a desconfiar da sanidade dela, né? Só para mencionar como é que é mais ou menos essa história aí do Truman Capote. Então é interessante, quando você vê, você fala, pô, né, tem muito a influência, né? Caramba, com certeza. E outra coisa que o episódio tem de muito bonito é a trilha do Jerry Goldsmith, né? A gente não fala muito de trilhas aqui, né? Mas a trilha é muito legal, né? Que o cara fez pro episódio. Esse recurso também dos momentos em que ela tá... Quando a menina não tá mais em cena, mas ela fica escutando a menina cantar, é um recurso audiovisual muito interessante de evocação da memória dela retornando, né? É uma coisa que eu achei muito, muito bacana do uso que foi feito. Principalmente quando ela fala com o homem que tá lá, que ele fala, eu tô ouvindo essa menina irritante, ela tá cantando o tempo inteiro, e ele fala, eu não tô ouvindo nada. E a música continua no teu ouvido, assim, você ouve a música do Twinkle, Twinkle, Little Star, Twinkle, Twinkle, Little Star, ela fica cantando sem parar, e ela vem cá, você não tá ouvindo? Eu tô ouvindo ela o tempo todo aqui. Uma coisa que o episódio tem de legal também, que eu tenho que comentar, cara, não posso esquecer, que quando ela tem um flashback, né, que ela tem a lembrança de como é que a mãe dela foi assassinada e tal, que parece tudo pelas sombras, né, porque imagina numa série de televisão pra família passar algo assim, foi muito bem feito, eu curti isso, cara, nas sombras, aquele negócio da criança tá deitada ali, aí você vê o cara tentando esganar, né, a mãe dela, e depois jogando alguma coisa, saca? É muito legal. O som da batida seca, da pancada que ele dá com o candelabro na cabeça da mãe dela é medonho, assim, é muito realista, inclusive. Lembra muito até aquele movimento do expressionismo alemão, né? Eles usavam muita sombra no lugar do ator para mostrar o que estava acontecendo, é muito legal. Muito legal. E esse cara aí que faz o vilão da história, né, esse ator, é interessante que eu tava dando uma olhada na carreira dele, ele interpretou o Edgar Allan Poe, cara, num filme chamado Os Amores de Edgar Allan Poe, um filme de 42. Caramba, que legal. E também no Joana d'Arc, de 48, né? Ou seja, o cara era até um ator famoso, de certa maneira, né? Ele é o Padre Maissot nesse filme da Joana d'Arc, que passou na TV 1 milhão de vezes, né? O filme com a Ingrid Bergman, o pessoal talvez lembre desse filme. Verdade. Sim, mas o episódio é legal, tipo assim, eu não sei se eu colocaria na minha lista dos 10 melhores, The Twilight Zone, mas eu descobri uma coisa muito interessante gravando esse podcast, já que a gente vem chegando pro final da temporada, que todo episódio tem alguma coisa que eu acho interessante, que eu acho criativa, sabe, entendeu? Então, eu não sei se também é a gente querendo, a gente é aberto pra gostar, né? A gente tem um olhar que fica mais aberto, mais generoso, mas eu acho que todo episódio, acho que não teve nenhum
né? Com certeza que eu tenha falado até agora, ou talvez eu tenha questionado mais questão de representatividade da mulher e tal. Eu já reclamei em episódio que as personagens femininas ou são loucas, ou são problemáticas, ou são descompensadas e tal, mas tem personagens fortes, eu acho essa personagem forte, então gostei pra caramba da personalidade dela, como ela foi desenhada, então curti, pra mim foi bom, gente. Eu acho que a gente podia também citar que no filme que teve em 83, o filme Twilight Zone The Movie, é feita uma releitura desse episódio. Eu assisti esse filme, eu não lembro. Mas aí é que tá, a memória não é exatamente o meu melhor atrativo, mas eu não lembro disso não. Tem o episódio em que a moça tá dirigindo e ela atropela um garoto, e ela leva o garoto pra casa. Ah, sim, e verdade. Aí, né? É uma releitura desse episódio. Esse filme aí que inclusive aconteceu uma tragédia durante as filmagens, no episódio do John Landis, do Joey Dante, aliás, se eu não me engano, né? Eu acho que é a Good Place, Marcos. É a Good Place, do menino que todos os desejos dele são realizados e os adultos ficam todos à mercê dele na cidade. Quando o episódio começou, eu achava que era bem esse estilo de que ele pode alterar a realidade a seu bel prazer, né? Então todo mundo tem que fazer o que ele manda. Isso, na TV só pode passar desenho, a comida é só aquelas comidas de tipo lanche da garotada, né? E tal, hambúrguer que não sei o quê. É tudo fast food e tal. Isso. Eu acho que tu se confundiu. Acaba tendo uma mistura desses dois, né? It's a Good Life é o nome do episódio, né? Isso. O segmento. Isso, mas ele mistura elementos desse com o do menino lá que tem superpoderes, enfim, né? Que nós vamos falar desse episódio ainda mais pra frente. Vamos. Esse episódio ele é referenciado nesse segmento. Então tudo certo. Então vamos lá, minha gente, pra parte de recomendações. O que você recomendaria, meu querido pensador? Eu tava pensando em recomendações, na verdade eu queria deixar duas, tendo que, primariamente a gente teria que recomendar filmes e tal, mas eu não posso deixar de recomendar pra quem curte quadrinhos, uma graphic novel chamada Kid Eternidade. Não sei se Marcos ou Angélica conhecem. Oh, yes! Poxa, caramba, sensacional. Não conheço. Kid Eternidade é muito legal, é uma renovação de um personagem da Era de Ouro dos quadrinhos, que era um garoto que ele morreu e não era a hora dele de morrer. Então ele foi mandado de volta para a Terra e ele tinha o poder de invocar quaisquer espíritos tornados carne de qualquer figura histórica que ele quisesse. Ele podia invocar Átila o Uno para lutar no lugar dele, ou Sherlock Holmes para resolver um caso. E o personagem acabou caindo no obscurantismo e o Grant Morrison escreveu essa graphic novel para trazê-lo de volta. E chega um determinado ponto da história que ele percebe que a memória dele foi reconstruída e nada daquilo era verdade. Ele nunca foi para o céu recusada e pôde usar os anjos históricos que podiam lutar por ele. Ele foi pro inferno e o mentor dele, o anjo espiritual dele, também era um demônio e tudo que ele fazia era invocar demônios travestidos com as figuras que a psique dele mandava. Então isso é um choque de memória quando ele descobre a verdade sobre a morte dele mesmo e tudo que aconteceu desde então, profundos. E é uma minissérie maravilhosa. Ela é do Grant Morrison. Eu não sei se é o Dave McKean desenhando, mas eu acho que não. Mas é maravilhosa essa graphic novel, eu recomendo muito. E é muito difícil para eu pensar em personagens benéficos, personagens benevolentes que têm a memória oprimida e depois voltam recobram para se tornarem reais e completos de tudo que o passado deles representou. Mas tem um filme que eu gosto muito, que é O Coração Satânico, também brinca muito com isso. O cara não sabe que ele foi privado da memória dele por motivos tais, por motivo X, e ele vai, ao longo de uma história de detetive no ar, passada depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai, infelizmente, reconstruindo a realidade dele, a memória a cada acontecimento que o filme dá. E eu acho uma obra de arte. Esse filme, pra mim, é um dos melhores 10 filmes de terror já feitos na humanidade, dirigido pelo Alan Parker. Robert De Niro tá no filme fazendo um papel maravilhosamente assustador e eu recomendo muito. Ai, nossa, adoro! Que recomendação, gosto demais desse filme, é muito legal. Dá vontade de rever, só de dar a pessoa falar. Muito bom. E você, Marcos? Eu vou recomendar um filme que não sei se tem muito a ver, né?
com o negócio, mas é um filme belíssimo, que é um filme que é a infância de Ivan, o filme dirigido pelo Tarkovsky, que o cara vai tendo as lembranças de quando ele era criança na Segunda Guerra Mundial. Ele era um menino que ele trabalhava como batedor das tropas, né, para identificar posições do exército alemão. Era mais fácil para uma criança, né, passar despercebido. E ele mostra também a amizade que esse menino teve com homens mais velhos que eram ali do exército. E é um filme muito bonito, muito interessante também sobre essa coisa de você rememorar a sua infância e fatos importantes dela, e até traumáticos também. Não sei se tem exatamente a ver, mas de qualquer maneira é um belíssimo filme que merece ser visto, né? Olha, vou procurar, eu não conhecia esse não, eu gosto muito do Tarkovsky, o cinema dele, mas não assisti esse ainda e com certeza vai entrar na minha lista. Ah, legal, eu também não conheço, também já tá na lista, a lista tá gigante, só tá aumentando. Muito bom, Marcos. Pô, a minha recomendação vai ser dupla. A primeira vai ser um filme com a Emma Thompson, que, nossa, eu preciso muito rever esse filme, que é um filme de 91, dirigido pelo Kenneth Branagh, chamado Voltar a Morrer. Puta, que filme legal, maravilhoso. Né, que ela faz uma mulher que ela tem amnésia, e o Kenneth Branagh faz um cara que tá investigando o caso dela. Parece que ela era inclusive muda, um negócio assim, só que ela passa por um hipnotizador, né? No início, pelo trauma, ela tava muda, né? Ele era especialista em encontrar pessoas desaparecidas, né? Fugitivos e tudo mais, e ela tava muda por um trauma, é verdade. Exatamente, ela vai acabando descobrindo esse negócio de vida passada, né? Por que ela tem certos traumas. Então, é um lance também, tem um plot twist ali no final, não sei se vale muito a pena a gente falar muito, até porque, nossa, eu quero muito fazer a revisão, tô sempre falando desse filme, esse filme é foda. Esqueço de providenciar pra assistir. Inclusive, parece que o segundo filme da carreira desse diretor, do Kenneth Branagh, como diretor, né? É o segundo, acho que foi o primeiro, foi o Henrique V. E, cara, tem um elenco mó legal, tem o Andy Garcia, o Derek Jacob, tem o Robin Williams, gente, no filme, verdade, né? Então, nossa, merece demais a revisão, tá? Esse filme foi um sucesso do caramba na época, só se falava nele, né? E nesse plot twist que ele tem e tudo. É um baita filme legal, e pior que o pessoal esqueceu um pouco esse filme, né? Mas vale muito a pena assistir. Quem ainda não viu, não deixe de ver, que é muito legal mesmo. Ai, com certeza, assim, confere que eu também vou conferir, gente. A segunda recomendação é uma coisa diferente. Eu vou recomendar um podcast. Eu conheço tanta gente de podcast, eu gravo com vários que vieram aqui com a gente, podcast Filmes Clássicos, o Pensador Louco, aí do Teatro do Pensador Louco. Nossa, a gente é besto, né, de Master lá do Paranerdia. Sou muito amiga do pessoal do Pod Trash também, eu gosto muito dos podcasts deles, que são muito bem-humorados, sabe? Eu me amarro. Trata de cinema trash, cinema alternativo, pra quem não conhece tem que conhecer. E o podcast que eles têm, que é muito divertido, que é muito engraçado, mesmo de você passar vergonha dando risada na rua, o podcast que eles fizeram, que é o 111, que é o Trash Battle 5, Crianças do Mal. Eles vão fazer ali, o Douglas Walmite, o Manso, o Manuel e o Bruno, vão escolher um personagem, seja de filme infantil ou de desenho, e eles vão ter que se degladiar para provar em vários quesitos esses personagens, quais são mais fortes, mais poderoso, mais safo. E cara, ficou tão engraçado que eu tenho que linkar esse podcast, vocês têm que escutar, porque é bem legal. Fala de Crianças do Mal, então porra, Criança do Mal que não falta no cinema, na TV, né, no desenho, então vale a pena conferir, tá, gente? Não sei se o Pensador escuta o podcast também. Muito bom, sim. Isso daí tu deve lembrar aqui, né? É antigo, mas é muito lembrado, porque ele é bem engraçado, esse podcast. Esse é um dos episódios mais legais que eles gravaram. Ele já virou um clássico, né, dentro do elenco, né, de programas que eles fizeram, que é bem grande, né, que o pessoal lembra bastante, porque realmente ele é de passar mal o negócio. Sim, é excelente. Excelente. E é isso, né, gente? A gente vem chegando aqui no final de mais um podcast, agradecendo a presença fenomenal, foi muito bom, foi bom demais conversar contigo, Pensador. Queria que você convidasse as pessoas, né, a ir lá conhecer os seus programas, os vários formatos. O que você diria para a nossa turma aí, fã de The Twilight Zone? Pô, se vocês que estão pirando a cabeça com Twilight Zone e querem pirar um pouco mais, vão lá no Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês podem encontrar isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com. Tem podcast de bandas nunca lançadas no Brasil ou que foram lançadas e a grande mídia escolheu não deixar você ouvir.
tem podcast de audiodramas de autores nacionais que estão em ascensão, tem podcast sobre filmes nunca lançados no Brasil que valem a pena ser vistos, e vocês podem encontrar tudo lá e ouçam por sua livre e espontânea vontade. Ai, muito bom, muito bom. Por favor, compareçam lá, que inclusive tem podcast com a minha presença aqui. Eu quero muito que vocês escutem aí, porque, nossa, ficou demais. Não deixe de comparecer lá no Teatro Escuro do Pensador Louco e dar o feedback pra ele e mandar um beijo pra ele, porque ele é maravilhoso. Sempre um prazer estar aqui. Quando quiser, é só falar. Não precisa nem falar, estala o dedo que nem o Thanos, que eu já broto de um bueiro aqui. Ai, que medo! Tá bom, meu amigo, obrigada. E agradecer também ao Marcos Noriega pela sua participação e convidá-lo a deixar aquela mensagem final para você ficar refletindo a semana inteira. Quando a criança que você foi um dia aparecer diante de você, isso acontece muitas vezes ao longo da nossa vida adulta, e tiver uma mensagem para te falar, preste bastante atenção, que eu te garanto que é algo muito importante, que você precisa muito ouvir. O que a criança que você foi diria para você hoje, Marcos? Várias coisas. Uma vez, por exemplo, eu encontrei um cara que ele tinha feito bullying comigo durante todas as primeiras séries do ensino fundamental, mas eu tava com dificuldade de lembrar dele porque eu tinha bloqueado. Quando aí a minha versão criança falou, lembre-se desse cara, esse cara fazia bullying contigo. Aí eu lembrei e mandei ele a merda, porque até então eu já era... Eu sabia que havia alguma coisa assim nesse nível. Ai, gente, mas olha só, estamos chegando aqui ao final da nossa temporada, faltam poucos episódios, então eu convido vocês a darem um pulo lá no Facebook, curtir as nossas páginas, tá? A gente tem a página Além da Imaginação Podcast, a página do nosso site, que é Masmorra Cine. No Twitter nós estamos como Masmorra_Cast. E se você puder, se você tiver condições, nos ajude, compareça lá, acesse o link do Padrim, doe algum valor para que a gente possa continuar pagando servidor, né, material, suporte técnico para a gente poder continuar o nosso trabalho. E a gente deixa aqui um grande abraço, um apertado, e deseja para vocês uma excelente semana e até o próximo podcast. Fiquem bem, se cuidem. Valeu!